Recording. Pronto, agora tá gravando. Eu já baixei o projeto. Bom, oi todo mundo que tá aí ao vivo, oi quem for ver isso aí depois no YouTube. Basicamente, o que eu vou falar hoje, pedido aí, foi sobre como separar responsabilidades do back-end e do front-end, especificamente trabalhando com Django, né? Então, tem um projetinho do Regis no GitHub, chamado Front-End Experience. Ele tem basicamente uma tela simples de cadastro e um monte de template tags no meio do JavaScript que a gente quer se livrar delas, né? Então o projeto está lá no GitHub. Depois eu posto com o link, né? E tem algumas descrições aqui do que a gente vai fazer, né? Então a gente vai olhar esse código. Mas antes de fazer isso, então, acho que eu não estou como é que fala? Num virtual env aqui, vamos criar um. Enquanto quem tá assistindo aí, como eu marquei para 6 horas, tem 2 minutinhos, eu tô fazendo a instalação das coisas nesses 2 minutinhos aqui, se quiser pular o vídeo lá para frente. Quem não está vendo ao vivo, tem essa vantagem. Enquanto roda ali, vocês vão estranhar que meu computador fica mega lento. Clonei isso. Não sei se eu clonei isso. Fica mega lento porque ele tem que fazer o encoding do vídeo para mandar para o Hangouts e fazer o encode do vídeo para gravar local. Então não tem placa de vídeo aqui para fazer tudo isso e fica lento mesmo. Então esse aqui é o repositório, né? Na verdade esse é o meu fork dele. E basicamente o problema que a gente está falando é um monte de JavaScript escondido dentro do template que fica recebendo variável do Django. Então, se eu lembro bem, deve ser esse arquivo aqui. Então, isso daqui é um template do Django, tem um monte de HTML, normal ou esperado, mas tem um monte de JavaScript aqui dentro com o Django aqui incluindo conteúdo nesse JavaScript, né? Não é o ideal fazer isso. Isso dá problema de reaproveitamento de código, né? Você não consegue reaproveitar código, na verdade, né? O JavaScript ele fica limitado àquele HTML e você não consegue ter um JavaScript para o projeto, né? Então vamos tentar resolver algumas coisas disso aqui. Sim, sim. Ok. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer só pra gente começar a brincar aqui. Rodar isso daqui. Eu não fiz todos os passos da instalação. O que a gente tem que fazer para instalar isso daqui? Bom, um ponto óbvio que deve demorar um pouquinho. Deve ser o pip install requirements. Que mais?
Já clonei, já estou na pasta, já criei o virtualenv, já ativei, pip install que está rolando. Esse Python 3 aqui não precisa. Deixa essa tela do terminal aberta. Como eu chamo esse virtualenv aqui? tmpf. Então, abrir uma outra janela do terminal aqui no mesmo virtualenv, na mesma pasta. E vamos lá. Só esperar terminar de instalar. Mas aqui a gente pode já ir olhando o código. Olha, é lentidão para abrir o Vim. Eu ainda abro errado, né? Tá. Installing, todo mundo. Sim, o computador não aguenta mais fazer. Fechei tudo. Tem o Docker rodando aqui, mas não precisava ter. Esse cara come processador também. Pronto, aqui instalou. Esse daqui. Python manage migrate. Não sei se eu preciso criar um super user. Se precisar, a gente cria depois. Deixa o Django criar as coisas e vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, mais radical de todas, é quebrar o projeto todo. O que eu vou fazer? Nessa pasta estática aqui, tem esse Ajax Setup, que é uma parte, um código que está na documentação do Django, se não me engano, que te ensina a lidar com o CSRF, né? Então, basicamente, o Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou criar um outro arquivo aqui, que vai ser o nosso JavaScript. E daí eu vou naquele template que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês no GitHub. Aqui já criou tudo. Então vamos dar um run server aqui, ver se está funcionando. Não está funcionando. Está startando. Tá. E pegar aquele JavaScript todo. Então aqui a gente vai inserir o que eu mostrei do Django Setup. E vamos inserir um outro JavaScript que eu acabei de criar. E daí a gente se livra de tudo isso daqui, vai sumir do nosso HTML. Isso daqui não existe mais no nosso HTML. Tira daqui. Abre o app. Cola aqui. Eu vi que ele está com um nível de indentação. Vou voltar um aqui. Só salvar e quebrei o aplicativo todo. Olha que maravilha. E aqui eu posso me livrar dessas duas linhas aqui. Então, bom, esse primeiro passo aqui
já deixa bem claro o que a gente vai fazer. Não tem mais como o Django ter acesso àquele JavaScript lá. Então, tudo que acontecer a partir daqui, a gente tem que fazer com JavaScript puro, ou seja, o nosso front-end não conversa com o nosso back-end. Ele tem ali uma interface, que é o HTML, então o HTML é uma estrutura de organização de dados que o JavaScript acessa, e ela é gerada pelo Django. Mas na hora que o Django gerou o HTML, o Django morreu, e depois o JavaScript só vai interagir com o HTML. Então tá. Dá uma atualizada aqui e a gente vai ver provavelmente um monte de erro na console de JavaScript, porque tem um monte de tag do Django ali no meio que não faz sentido algum. E vai dar erro de sintaxe, vai quebrar um monte de coisa ali. Vamos. Nossa, não tem memória para abrir o console, é isso? Bom, vocês vão acreditar em mim que está tudo quebrado. E daí a gente começa então a ver o que tinha naquele JavaScript ali. Finalmente abriu aqui a console. Podemos tirar isso aqui do modo de celular, não precisa. Como é que eu fecho essa What's New aqui? Então agora o que eu quero é o seguinte. Provavelmente a hora que eu clico em contato, ele vai abrir isso daqui. E a hora que eu clicar em salvar, ele teria que ter salvo. Ele não está salvando. Se a gente olhar aqui o que aconteceu no nosso servidor, ele até mandou um post para a raiz. Não sei se era essa a ideia. Vamos ver para quem que tinha que receber esse post. Talvez na URLs aqui do Django a gente descubra isso. Olha, na verdade ele tinha que ter mandado, pelo que eu estou intuindo aqui, esse post com aquele formulário para esse endereço aqui, para o add, mas ele não mandou. Ele mandou a aquisição post foi para a raiz. Então vamos ver como que esse JavaScript foi escrito. Add contact form. Então, a hora que aquele formulário é enviado, o que acontece? Ele vai chamar essa função aqui, add contact post. Beleza. E ó, aqui a gente começa a ver então que o Django estava passando uma informação direto para o JavaScript e não é essa a ideia. Tá? Esse caso ele é relativamente simples de resolver, mas a ideia que está por trás dele é a melhor. A melhor não, ela é muito útil, né? Então eu vou aqui, improvisando, eu não fiz isso aqui antes, tá galera? Eu tô fazendo tudo ao vivo aqui, deve fazer várias barberagens. Mas eu vou tentar fazer aqui uma estratégia que eu uso muito, que é o seguinte. Esse evento ele começou nesse botão aqui. Então tem um botão, não. Tem um formulário que quando for enviado, ele vai chamar essas ações aqui. Então, o ideal seria que eu mandasse essas informações para o que está no action desse formulário. Eu posso personalizar como eu vou mandar, que é prevenir o comportamento padrão do navegador e chamar uma função de JavaScript para que eu faça algumas coisas. Não sei o que tem de tratamento de dados aqui,
mas dá pra ver que tem algumas ações aqui que acontecem no retorno, ou seja, a hora que eu recebo uma resposta do servidor falando, eu recebi a tua requisição post, salvei ela aqui, tá tudo certo, continue. Então vamos tentar explorar esse elemento aqui e ver o que que tem no... o que que tem nele, na verdade, né? Por que que eu não estou conseguindo digitar alguma coisa aqui? Agora eu estou conseguindo digitar. Então eu vou chamar aqui de F só para... Então esse aqui é o meu formulário, né? Alguém sabe como aumenta a fonte dessa parte aqui? Com comando mais? Foi. Pronto. Obrigado. E eu apertei tanto que agora não dá pra ver mais nada. Uhum. Eu não lembro assim como eu pego essa informação, mas antes disso, tentei um action ali. Vamos encontrar esse elemento. Aliás, acho que o Chrome está tão travado que é melhor eu fazer por aqui. Add contact form é o nome do elemento. Contact form. Como ID é único, é esse cara aqui. E para que a action dele tá para enviar isso para um ponto. Seria o servidor. Vamos mudar isso. Vamos falar que é para ele enviar para esse endereço aqui, que é o que a gente enfiava goela abaixo no JavaScript. Tcharam, pronto. Atualizamos. Agora aqui, deixa eu voltar para o console. A gente pode tentar pegar o valor daquele atributo. O valor do atributo action. Aqui era só um ponto porque eu ainda não atualizei a minha página, mas agora que eu mudei o meu template, isso aqui vai ser o endereço que eu quero que esses dados sejam enviados, né? Então, coloquei o endereço aqui, e no meu JavaScript, então, eu vou fazer o quê? Vou ter uma variável aqui, que é o URL, que vai ser o quê? Esse elemento, esse formulário, pega o atributo action dele. E podemos passar isso para aquela função que cuida de fazer o envio dos dados. Então, aqui, ao invés de ter essa loucura do Django, a gente tem uma URL que não veio do Django, veio do HTML. Salvei os dois. Vamos atualizar e vamos ver se agora a gente consegue, de fato, salvar um contato. Contato, abriu aqui, salvar. No reverse match at add. Como assim? Reverse for home not found. Home is not a valid view. Por que a gente tinha uma URL que funcionava antes e não funciona agora? Esse form... tá aqui. Core contact add. Ok, me parece certo. Isso tá no core. Tá no app core, o app chama core. Então, isso teoricamente... Então, o que eu tô curioso é porque eu só copiei e colei isso, né? Então, não sei se isso não estava configurado antes, né? Tipo, eu não digitei isso, eu só tirei daquele bloco que estava lá embaixo no documento no JavaScript e passei para cá. Então, não sei
o que que pode ser. Não sei se isso vai mudar alguma coisa. Mas aqui na verdade, ele está falando que é o reverse for home not found. Então, é outro erro, não é isso. Esse daqui está funcionando. Vamos ver uma coisa aqui. Antes de dar esse erro, ó, o que que aconteceu? Invalid server error. Ó, ele recebeu esse post aqui e retornou um 500. Vamos tentar olhar uma coisa aqui. O que que acontece quando eu envio? Então, ele está falando que não tem reverse match para home. Opa, deixa eu ter errado. Onde é que tem home aqui? Aqui não tem. E no template. Que a minha URL no template não tem. Então talvez seja na view. O que está acontecendo aqui? Esse erro. Ó, aqui no contact add, se tiver um erro, você está usando um reverse para home que não existe. Então isso não é um erro do que a gente fez, isso é um erro, os dados que foram enviados aos formulários não foram validados, tanto que eu não sei da onde que veio esse home, eu vou só substituir pela raiz e pronto. Vamos lá. Então agora o servidor deve estar reiniciando. Então, vamos lá. Então, isso não tinha nada a ver com o nosso JavaScript. Isso era um erro da view. Beleza. Então, ó, o que que aconteceu agora? Recebeu um post, ele retornou com 302 e voltou para cá. Mas, a princípio, não tem nada salvo. E me parece que não tem nada salvo mesmo, porque esse tipo de retorno aqui era se a requisição fosse... Nossa, peraí. Esse else tá. Então, tais... A requisição não é Ajax e o método não é post. Vamos ver se o método é post que apareceu lá. Então, talvez ele não esteja considerando essa requisição um Ajax, é isso? Tá, eu estou muito confuso com essa view, viu, Regis? Porque o erro aqui fala que não preencheu o nome de contato, só que esse else é para o tipo de requisição. Então, estou perdido com a tua view aqui. Como eu sei que a view é um post, isso já está lá, eu vou tentar simplificar isso aqui e testar. Uma coisa que eu não reparei aqui. Tá, o post ele está indo para o Edge agora e não está indo para a raiz como estava antes. Agora tem um post aqui. Ok. Vamos começar a arrumar umas coisas aqui. Primeira coisa.
essa mensagem de erro não faz sentido algum, porque esse else está no lugar errado. E a gente tem melhores formas de sinalizar para a API o que está acontecendo. Nesse caso, tem uma HTTP response que chama not allowed. O que ela quer dizer? Ela tem um status code específico para quando a requisição usa um método que aquela view não atende. Então, em vez de mandar um 200, vamos mandar a resposta certa aqui. E ela vai como argumento uma lista de métodos que ela aceita. Então, nesse caso aqui, ela só aceita post. Então, agora, se a gente tem uma requisição que é post, a gente cai nesse bloco aqui. Se não tem, a gente avisa a API, olha, esse endpoint aqui só com post. Vamos lá. Não sei o que está acontecendo aqui, mas a gente já vai descobrindo aos poucos. Então agora forced reload, não. Ok. Não tem como mostrar tudo, não. Tá. Então agora tem alguma outra coisa acontecendo. A gente envia o post, ele está me devolvendo esse cara aqui. Aparentemente, não sei se ele está no banco de dados. Mas eu não estou caindo mais aqui. O porquê eu ainda não entendi. Aqui? Não. Tá. Bom, então deixa pra lá isso daqui. Mas a gente tem alguma coisa acontecendo aqui, por quê? Porque isso está sendo enviado e eu não sei se ele está sendo enviado como pelo JavaScript. Por que que eu digo isso? Porque ele não está rodando a função de sucesso. Por que isso aqui eu não voltei para... warnings. Pode tirar o verbs. Então tá. Aqui a gente viu que tem uma sintaxe, um erro de sintaxe no JavaScript. Por isso que a hora que eu clico em enviar o formulário, ele está enviando normalmente. Então vamos, a partir de agora, a gente sabe que só estamos usando aquelas primeiras linhas do JavaScript. Então vamos comentar todo o resto. Comentamos todo o resto aqui. Meu servidor deve estar reiniciando. Cara, aquilo estava dando algum erro estranho. Eu preferi tirar para simplificar. A hora que eu tirei, ele parou de cair naquela mensagem de erro. Por que não, ele tá ligado. Has no attribute contact JSON. Onde que está isso? Eu mudei alguma coisa nas views? Eu não mudei nada nas views. Não, peraí.
Uhum. Não, eu era para comentar o JavaScript, eu comentei a Vue e ninguém me falou nada. Tá, o que eu ia comentar é o seguinte. Daqui... Não, o... Então o JavaScript a gente não está usando nada, por enquanto, além dessas duas funções. Esse aqui define o que acontece quando a gente envia o formulário e esse add contact post. Então vamos comentar tudo aqui. A tela no final. Daí a gente vai descomentando aos poucos. Salva aqui. E as views que eu tinha comentado sem querer, a gente salva de novo. Esse is Ajax. Deixa eu ver se eu entendo por que ele estava. Não sei por que ele não estava funcionando, mas não vem ao caso. Pronto, servidor no ar de novo. Ok. Então agora a gente carrega o JavaScript. Ó, não apareceu nenhum erro aqui e agora todas aquelas tentativas nossas de salvar estão dando efeito aqui. Vamos tentar então editar esse cara. O ideal seria que a hora que eu clicasse em editar, esses dados já viessem preenchidos, né? Acho que era isso que aquele for fazia no caso do código antigo, né? Aquele for que tinha dentro do JavaScript. Mas, então, não é isso que a gente quer. O que eu quero, então, é que a hora que eu clico nesse botão aqui, vamos tentar ver quem que ele é. Ele tem o que é um span, é um div, o que ele é? Aqui vai dar muito ruim porque ele tem vários spans com o mesmo ID. Isso não é nada recomendado. Mas ele já tem algumas coisas aqui que me parecem úteis. Ele tem o ID como um atributo de data. Ele tem uma URL aqui que eu não sei o que é. Vamos ver o que tem nessa URL aqui. Olha que bonito, ele já tem todas aquelas informações que eu esperava que tivesse no meu formulário na hora que eu abrisse ele, certo? Então, assim, na hora que eu clicar aqui, em vez de abrir o formulário, eu perguntar para o meu back-end quais são as informações aí que você tem sobre o Sr. Carlos? E daí, na hora que a pessoa abre aqui, já tem essas informações preenchidas, né? Então vamos fazer isso. Eu vou mudar uma coisa no template, por quê? Porque é importante que a gente consiga selecionar todos os botões de editar. Eu não sei se a gente consegue fazer isso. E outra coisa que é importante é que a ID seja único no HTML. Então, se eu tiver ID contact como ID dele, eu não posso ter dois dele, só veio um aqui. E ele tinha que ter os dois ali, né? Então, ele tem que mudar o ID para ele ser único. Talvez uma outra forma de pegar todos seja essa classe JS edit contact. Mas isso talvez tenha mais que um. Opa, eu digitei errado, né? Pronto, esse tem dois.
Hum. Uhum, sim, essa é a ideia. Ah, o problema é como que você define um clique antes de você clicar, né? Então, esse é o problema. Vamos lá. Esse span ID aqui que ele está errado, que ele tem que ser único. Então vamos tacar aqui o contact. Não sei se a gente precisa dele, mas para não quebrar nada de CSS, coisa assim. Eu vou corrigir o problema dele não ser único, mas não vou tirar ele. E, e eu vou então selecionar quais são os botões por esse cara aqui. Por essa classe, na verdade. Porque daí eu já pego todos os botões de uma vez só. Então eu quero que toda vez que eu clicar nessa classe aí, em algum elemento que tiver essa classe aqui, que aconteça algo mais ou menos assim. Eu vou passar o próprio elemento que eu cliquei como parâmetro aqui. E eu vou tentar extrair, então, a primary key dele, o ID dele, né? Que vai ser o que? Ele vai ser, então, se não me engano, deixa eu testar aqui primeiro antes. Se eu pegar o primeiro desses caras aqui, então peguei o 0. Só subir um pouquinho que senão fica... Daí não dá pra ver nada. Eu acho que ele tem um objeto que é o dataset. Opa, foi 2 pontos. Até eu tô com delay. Ele tem um dataset. E daí dentro desse dataset acho que eu tenho o ID dele. O que é esse dataset? Todo objeto HTML que tiver um atributo que começa com data tracinho alguma coisa, você consegue resgatar dessa forma. Então, dataset.id, ele tem, por exemplo, o URL, que seria o URL para onde a gente consegue detalhes desse cara. Ele tem o target, ele tem um toggle, ele tem coisas acessíveis assim. Então, se eu pegar esse this aqui dentro, ele é quem? Na verdade, pode ser o elemento que eu cliquei, que eu já passei ali. Ele tem um dataset e eu quero pegar o ID desse dataset. Eu podia pegar o URL também, mas a gente não precisava passar tanta coisa assim, né? É bom passar porque daí o Django, se você mudar o URL no Django, você não precisa mudar no seu JavaScript. Então eu vou pegar lá, mas você podia construir ela aqui também, né? Fazer algo como var URL vai ser o que? Esse daqui, mais a primary key que você já pegou lá em cima, mais JSON. O problema disso é que se você mudou o seu esquema de URLs lá no Django, você vai ter que atualizar aqui, né? Ok. Então, com isso, eu vou fazer uma requisição, Tem várias formas de fazer isso no jQuery. Peguei aqui o getJSON, que é o primeiro que me veio à cabeça. O getJSON ele recebe uma URL, a URL eu já tenho ali embaixo, né? E eu passo para ele uma função, que é a função que vai rodar a hora que eu tiver os dados dessa requisição. Eu não vou fazer muita coisa aqui dentro, não. Eu vou apenas ver se eu peguei os dados certos, jogando elas para console. Então, como que era aqueles dados que ele me dava? Ó. Vou tentar jogar o telefone, fone e e-mail ali.
data from data.email. Só para a gente ver se conseguimos pegar esses dados. Atualizar aqui. Eu salvei. Salvei. Então, a hora que eu clicar aqui, pode acontecer um monte de coisa que eu não mudei. Mas a ideia é que, olha, apareceu alguma coisa aqui. Não é o que a gente estava esperando. Cannot read property ID of undefined. Isso está na linha 40. Então, esse elemento que eu passei aqui, na verdade... tá. Na verdade, o E, ele é a ação do clique, ele não é o elemento. Então, a gente pode... Só vou printar ele ali, que é um jeito mais burro de debugar. Não, eu tô querendo usar o elemento do clique. Porque daí... Você nunca sabe quem que é ele. Então, vou clicar aqui só para eu inspecionar um pouco quem que é esse. Tá, vai ter o erro que a gente já sabia. E aqui. Ó, ele tem uma propriedade que é o target. Esse sim é o tag i, tá vendo? Então é esse cara que eu quero. Então aqui, ao invés do e, a gente vai ter e target. Opa. Salvamos aqui, reiniciamos, recarregamos a página. Tá uma alerteza, tem um monte de coisa carregando ainda. Nada. Nada ainda. Vamos ver o que está acontecendo no servidor. Olha, não está indo aquela requisição para o servidor, aparentemente. Ele foi uma vez e depois não foi mais. Vamos ver então se a gente consegue pegar essas variáveis corretamente. Talvez o erro esteja ali. Undefined. Maldito erro do JavaScript, que é undefined. Então, o E tem um target. Esse target teria que ter um dataset, não? Bom, eu quis fazer de um jeito aqui que ficaria um pouquinho melhor. Por algum motivo que eu não vou lembrar agora. Não funcionou. Vamos. Diga. Pode ser. É que tá tão lento o meu Chrome aqui que eu tava tentando evitar o máximo. O máximo não, mas evitar bastante o console porque tá um tempo de espera enorme. Não, continua aqui com o mesmo erro. Cannot read property ID of undefined. Ele não tá achando o dataset, na verdade.
Eu tinha dado um spec, eu tinha dado ah, não, porque ele é um spam, ele não tem, como é que fala? Ação default para prevenir, ele não vai levar a gente para lugar nenhum, né? Tipo, formulário, a gente usa isso porque a ação padrão seria... eu já sei onde que tá o erro, eu já sei onde que tá o erro. Ah, deixa eu ver se dá pra ver o erro aqui. Não, não dá. Mas como eu coloquei o E para printar aqui no console de novo, vai ficar nítido onde está. Para quem que é o E? O E, ele é a tag I, que está dentro do spam. Então, eu não vou saber precisar a diferença do target para o current target. Depois pesquisam lá na documentação de JavaScript, deve ter do DOM. Mas o dataset que está no spam, não está no I. Só porque a gente clica no elemento, o íconezinho é o tag I do Font Awesome, né? Do Italic, mas que Font Awesome se apropriou. Então, na verdade, a gente tem que pegar esse current target aqui. Então, tudo que é target, a gente muda current target. E veremos. Undefined, mas sem erro por enquanto. Não é só undefined não, tem dois undefined, mas o URL tá ali, ó. Que é o que a gente precisava. O ID a gente por enquanto não usou, então vou virar, ver se é algum type, alguma coisa assim. Mas o URL veio. Então com isso a gente já consegue. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tinha um console log, que é o do evento. É esse aqui, ó, our event. Depois a gente tinha um console log da URL, vieram undefined. São os dois aqui dentro. Vamos só tirar ele aqui. Essa primary aqui a gente não está usando, eu vou matar ela. E esses logs a gente já verificou o que queria. Vou limpar também. Tá. Então, o objeto que está vindo é esse cara aqui. Eu solto isso do ficar aqui, pronto. Então, ó, o que veio naquela resistão em Ajax que a gente fez. Vamos ver aqui. Vou aumentar um pouco isso aqui. Caraca, que lefeza. Então, ó, ele vem uma lista, né? Primeiro é uma lista. Dentro dessa lista ele tem um campus. Ele diz o modelo, qual é o mic. Então, se eu quero pegar, por exemplo, eu tenho que entrar no primeiro elemento da lista, dentro de fields, e pegar o telefone. Então, ao invés de data, até uma lista, eu pego o primeiro elemento, eu pego fields e eu pego phone. Vamos ver se agora vamos ter acesso à informação. Tem outra janela. Então, tá aqui o telefone, printou bonitinho. O ideal aqui seria, na hora que você clicar, botar uma espécie de loading na tela. Então, vou até comentar aqui. Show loading. Daí você faz essa requisição. E aqui no retorno dessa requisição, aí sim você abre aquele painel do modal. Isso seria o ideal, tá? Como a gente não tem tempo aqui, só tem mais o que 15 minutinhos, eu vou pular essa parte e eu vou tentar atualizar o formulário depois do modal estar aberto.
Isso vai ser ruim, porque de uma forma vai ter um delay para o usuário, né? Então tem esse cara aqui que é o edit contact modal. Deixa eu ver se ele tem um ID. Quem que é esse? Ele tem ID online phone. Então eu vou preencher da maneira errada, mas é só para simplificar isso para poder passar para frente. Então, às vezes eu printo no console, o que eu faço? Peço por jQuery, a gente está usando jQuery aqui. Chama esse campo, alguém lembra? Acabamos de ver na tela. ID underline phone. ID underline phone. Então eu vou pegar esse campo, tô tudo errado aí, né? Nossa senhora. E eu falo que o valor dele é... Ih, agora eu deletei, eu não lembro. Ah, não, tá aqui embaixo. Não deletei. Na verdade, o que eu faria aqui seria uma função para esse modal, né? Que receberia o data zero fields. E daí eu passaria o JSON para uma função que me abriria o modal com esses dados já. Aqui vai ficar meio na gambiarra, o modal vai abrir vazio, depois vão vir as informações do usuário que a gente clicar. Mas acho que já fica de exemplo de como a gente faria isso. Vamos esperar um pouquinho, ver se vai funcionar. Não funcionou, teve algum erro. Fechei a console aqui antes. Agora vai demorar um monte para conseguir abrir. Tá abrindo aqui. Ok. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Não. ID underline phone, tá certo isso? Vou abrir aqui. Se eu pegar isso daqui, ID underline phone, ele existe? Existe. Se eu pego o valor dele e falo que é qualquer número, funciona? Não funciona. Talvez isso seja porque tem aquele problema de ter vários IDs na mesma página. Vamos ver. ID phone. Não tem nenhum? Eu tô na página certa? Não tem nenhum. Como assim não tem nenhum? Da onde vem isso então? Não. Você sabe... É nesse arquivo aqui? Tá. Tá. Agora acho que eu entendi o que você quer dizer. Eu procuro por um pipe e por fone. Tá. Mas cara de um jeito diferente eu não tenho que ficar. Eu tenho ele. Nossa, meu negócio não tá rolando aí, tá. Ele é um input, certo? Ele deve ter o name phone e ele tá dentro de contact form. Vamos tentar fazer um seletor bizarro porque isso. Então ele vai ser edit contact form. Dentro desse cara eu quero todos os inputs que o name for phone.
vamos ver se a gente consegue fazer isso. Missing, ok, missing parentheses. Agora foi ela. Ok, então resumindo, a gente tem que salvar isso. Tá em branco. Não vai vir o telefone, não vai vir o telefone. Maldito. Só fazer uma coisa aqui. Não, porque aqui ele já não tá de clicar, né? O callback do. Não, o callback da função de Ajax disparada do evento de clicar. Então a gente já saiu do evento clicar. Funcionou assim, devia ser coisa do navegador. Então, aqui tá, porque é tudo local, né? Não dá pra ver, mas se eu botar isso em produção, provavelmente vai ter delay entre abrir a janela e aparecer o telefone do sujeito. Mas tá ok aqui. Enfim, essa animação já resolve rodando local. Agora tem um último erro. Tem as coisas pra arrumar, né? Mas uma coisa que eu tava pensando pra fechar aqui é o seguinte: se eu colocar aqui, ó. Criei mais um contato. Salvou. E agora não sei se tá lento ou se tá quebrado. Não tem erro, então só tá lento mesmo. Tá funcionando. Criar um contato. Não tá indo. Agora tem. O URL is not defined. No novo contato. Não, peraí. Isso deve estar estranho. Vou reiniciar aqui. Ok. Quero criar um contato. Salvo. Ele tá falando que o URL da linha 9 não está definido. O que a gente mudou que pode ter afetado isso? Não é aqui. Tá aqui. Não estou passando o URL como argumento aqui. Tá, deixando mal aqui o meu cursor. Então vamos lá. Então, tá, criamos um contato aqui. Salvar. O que acontece se eu clicar nesse botão digitar aqui? Nada, tá vendo? Página. Depois. Como ele entrou depois na página, a gente vai ter que aplicar essa função aqui para os elementos novos, né? Então, um jeito não repetitivo de fazer isso seria pegar essa função, tira ela daqui, criar uma que seria sei lá, open edit modal, não sei se é bem isso, mas e a gente coloca ela, na verdade não precisa digitar de novo porque ela já está aqui, né?
ele te fala, então, quando clica, Open Edit Modal, isso não muda nada do que a gente fez, mas, bem, na função de sucesso, a gente insere o novo elemento nela, né? A gente teria que fazer isso. Eu estou vendo que essa inserção ela tá bem manual, assim. O ideal seria que a view que recebe o post devolvesse um JSON e se eu tivesse uma função para automatizar isso daqui, né? Como a gente não tem, o que a gente pode fazer é hackear em cima do que a gente tem. Então, por exemplo, a gente, esse edit contact pode vir, por exemplo, com o response ID. E daí continua a string. E daí depois que a gente faz isso, fica fácil a gente atribuir essa ação de abrir a edição do modal para um botão que foi criado depois que a gente iniciou a página. Então aqui no caso vai ser o quê? Todo o cara que chama edit contact mais response ID, ele precisa que aconteça alguma coisa quando alguém clica lá. Que coisa é essa? Open Edit Model. Então assim a gente mantém sempre em sincronia, digamos, né? Não é em sincronia, é manual, né, nesse caso, né? Mas todo elemento novo a gente atribui as ações que a gente já tinha configurado para elementos daquele tipo na página. Então vamos tentar agora ver se a gente cria um novo contato. Senhora Letícia. E vamos tentar clicar no editar dela aqui. Não funciona, tá? Eu não sei se ele não funciona porque eu errei em alguma coisa ou se não funcionou o modal. Porque o modal não abriu uma coisa. Agora, a função que a gente colocou ali não funciona outra. Mas eu sabia que estava funcionando porque ela printaria isso aqui, né? Então, vamos só ver o que será que pode estar errado aqui. Vamos forçar alguma coisa. Isso é preto. Então, o diagrama não tem nada aí. Nossa digitação, aparentemente não. Aparentemente sim. Vamos inspecionar. Quero pegar... Legal. Sai por aqui. Edit contact. Ele está com o ID ali. O que ele não tem? Ele não tem aqueles elementos que a gente está usando como base, né? Porque a gente clica em alguma coisa, tem que ter um data tracinho URL com a URL dele. Aparentemente ele não está com isso. Então falta data. Então, na verdade, por isso que é bom isso daqui ser isolado num componente, que daí você garante que todos são renderizados iguais, né? Aqui ele não está achando essa URL. Tentar corrigir isso. Seria data assim, igual. E agora? Era isso, mais o response ID, mais barra isso. Não lembro.
Vamos criar mais alguém aqui. E vamos ver. Não, ele não tá. Desculpa. Oi. Eu entendi, mas... Não, Não, mas assim, tem que ser mais cirúrgico, né? Se você ficar pegando tudo, eu acho que você vai se perdendo criando outros problemas de arquitetura que a gente tem que resolver, né? Então, daí isso, né? O recurring é o ideal para isso, mas com o exemplo veio assim, a gente... Ó, então agora o que está acontecendo? Eu consegui atribuir uma função aqui e vamos ver se eu consigo então chamar o open edit model, isso mesmo para ele. Então, minha dúvida era se estavam conseguindo atribuir um evento para um cara criado depois da parte carregada, né? Como eu consegui, então o erro é outro, né? Então, crio alguém aqui. Cadê? Bom, tá chamando. Beleza. Eu vou encerrar por aqui, que já passou de 1 hora, né? Óbvio, é muita coisa para fazer em 1 hora, mas a ideia era que a gente começasse a desenvolver técnicas de buscar as informações do Django somente no momento do request. Seja o request do navegador que o usuário, né, clicou num link ou digitou um endereço, seja o request que acontece por trás dos panos com a Ajax, né? Então toda essa informação que a gente tinha nesse pequeno trecho de código, que era hard-coded no JavaScript, basicamente, né? Tudo bem que não era hard-coded, porque era o Django que fazia isso no Quem Sabe Faz ao Vivo, né? A gente consegue sempre trazer para o JavaScript. Então, acho que essa técnica de usar o data tem formas melhores de fazer isso, né? Mas já está ótimo. Então, aqui a gente tem 3 princípios importantes. Primeiro, Elm. Não, assim, uma coisa que é útil é você ter uma espécie de template, que é isso que o Elm vai te dar, é isso que o React vai te dar, que o Vue vai te dar. Mas se você está, por exemplo, se você está num ambiente tipo super cru com jQuery, pelo menos você externa isso numa função, tá? Porque o que que acontece? Qual é o problema desse código? Ele está duplicado. Ele está duplicado porque ele está aqui no seu JavaScript e provavelmente ele está em algum lugar aqui nesse template em HTML. Então, um problema que a gente viu aqui é que o HTML dos contatos que a gente cria no The Fly, ele é diferente do HTML dos contatos criados pelo Django. Isso causou problema. Foi um dos pontos aqui que eu falei, opa, peraí, tá falando um campo aqui, né? Então, assim, é problema potencial, é dificuldade de manutenção, porque agora o seu já queria mostrar esse e-mail com E maiúsculo, só tá em 2 lugares. Então, o ideal é que a página, na hora que ela carregasse, em vez do Django já dar esses dados todos aqui, ó, no HTML, ele fosse buscar JSON e o seu próprio script montar esse HTML. Então, você teria esse código aqui, que dá a estrutura nossa. Opa! Esse código aqui, que dá essa estrutura nossa. O quê? Eu não entendi a sua pergunta. Não, é uma função simples. É isso aqui, ó. É isso daqui, ó. Você vai ter uma função. Opa, não, peraí. Eu delete a foto. Sei lá. Make my contact card. Que ela é uma função. E o que ela te retorna? Exatamente aquilo lá.
Ah, não. Você, tipo, por exemplo, no caso, o teu, você não tem filtro nenhum, então você faz um endpoint que já te dá uma lista desses data que você precisa aqui, ó. Então, assim, ó, essa função aqui, ó, o que que ela vai fazer? Ela vai receber um data e te devolver essa estrutura. Então, a hora que você abrir a tua página, você vai fazer algo assim, ó. Você vai lá na tua API, contacts, que vai ser uma lista de contatos. Uma lista de estruturas JSON daquele jeito ali. Ele vai receber, então, uma lista, um array, né, que é contacts. E tudo isso, o que que você faz? Você faz, bom, bom, isso aqui é S6, teria que usar alguma coisa, né? Mas for contact... isso aqui nem é S6, eu não lembro como que é isso no JavaScript. Em contacts... Daí você vai colocar lá... sei lá, como que chama aquele div lá que você tem todos os cards dentro. Append... Como que chama essa função? Make my card com o contact. Esse código não vai funcionar, que eu só estou fazendo de exemplo. Então, assim, com isso, toda vez que você tem uma tag com seus contatos, ele foi gerado por esse HTML aqui. Não tem outro lugar para ele ter vindo. Com isso também, tipo, você não tem esses problemas de... Cadê? Onde é que está essa tela aqui? A hora que você cria um cara novo, ele vem aqui para cima, independente do nome dele. Com isso você vai ter essa lista sempre ordenada. Cada vez que você inclui um cara novo, você pega toda a lista de contatos da tua API e renderiza ela. Sacou? A página de Django ela passa a ser só um esqueleto e tudo que é dado vem da API, não vem vem da API JSON, né? Não vem do nada no HTML. Uhum. Sim, sim. Então, hoje é só um começo. Acho que mostrar algumas ideias é o principal. Acho que se forçar a trabalhar com um arquivo .js sem escrever JavaScript no HTML, não é solução para tudo, mas ajuda muito, porque daí você se força, tipo, precisei de alguma coisa, ou eu vou ter que usar o atributo do HTML ou uma API. Não tem outro lugar para o JavaScript buscar informação. E daí você cuida do seu back-end, como que eu passo as informações que o JavaScript pode precisar, pensando em endpoints de API e em quais tags ele vai incluir no template, né? No template HTML, no caso. Certo? Então tá. Desculpem a lentidão do computador, fez um programa menos, mas espero que tenha contribuído com algumas ideias aí. Uhum. Sim, sim. Exato, é. Que daí a gente vai pegando questões específicas. Hoje era uma coisa gigante, não deu tempo de fazer muita coisa. Certo? Queridos, Vai, meu Deus. vamos lá guardar o seu frango, Gal. Vamos guardar o galgo, tira o galgo da cama. Vamos guardar o Gal. Sabe, armário, vamos guardar o Gal. Vamos guardar o Gal. Vamos pôr o Gal aqui nesse instante. Vamos o Gal aqui. Ah! Que trollado! Que trollado! É? E aí, mudou de ideia?